Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM, Paulo Freire, 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Bom, eu sou a Manina Aguiar, faço parte do Centro das Mulheres do Cabo e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva e no Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. O filósofo Vladimir Seifert, em artigo recente, chama a atenção da sociedade brasileira ao lembrar que uma das mais astutas peças da engenharia política colocada em operação pela ditadura civil-militar constituiu na produção de uma própria oposição. Dificilmente encontraremos uma ditadura que, logo ao ser implementada, não anulou toda a oposição, mas, na verdade, criou seu próprio partido de oposição. Vladimir também reconhece um processo similar que está em curso atualmente, a saber, as forças em torno do governo ou que um dia giraram em torno do governo estão a construir sua própria oposição. A União Nacional dos Estudantes, UNE, e a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, passaram a semana chamando a população às ruas para protestos contra o atual governo em todo o país, que vai acontecer na tarde de hoje. Partidos políticos, sindicatos, organizações estudantis, movimentos sociais, religiões. O Fora da Curva de hoje quer saber qual o papel da oposição em uma democracia em crise. Para responder essa e outras questões, nós recebemos aqui o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Túlio Velho Barreto. Bom dia. Bom dia, Manina. E também conosco, Silvia Camussa, integrante do SOS Corpo. Bem-vinda, Silvia. Bem-vinda também aqui de volta. Muito feliz de estar de volta. Bom dia a todos. Bom trazer aqui uma visão a partir do movimento, né? E por falar nisso, trazer a visão, é a nossa produção do Fora da Curva, pessoal. Foi às ruas para saber a opinião da população e como ela percebe aqui no Recife o papel da oposição em uma democracia. Vamos ouvir? Meu nome é Ítalo, sou estudante de jornalismo e eu acredito que o papel da oposição é ter essa união para promover uma comunicação melhor, para as pessoas ficarem mais informadas, para não cair em notícias falsas, essas coisas que é muito que acontece nesse governo atual. Oi, sou Débora Brito, sou repórter da Marco Zero Conteúdo e acredito que o papel da oposição hoje no Brasil, com todo o retrocesso que a gente teve, com a investida de ocupação das forças conservadoras, dos congressos, do legislativo, seja no municipal, estaduais e principalmente na Câmara Federal, coloca a oposição com a tarefa de não só reagir, mas também propor, construir projetos para reverter, construir projetos para o Brasil. Então, mais do que apenas ficar tentando conter os avanços conservadores, a gente também precisa ser propositivo. Olá, meu nome é Eduardo de Moura Parim, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco e o papel da oposição é unir os trabalhadores e agir de fato se opondo a essas medidas antipopulares do governo Bolsonaro. Bom, pessoal, eu gostaria de saber, não é, a partir da visão de vocês, a escuta do povo, né, a respeito dessa atual situação. O que é que vocês acharam, primeiramente, das respostas da população que foi dada essa pergunta? Túlio.
Bom, eu acho que algumas questões importantes, né, para a gente refletir sobre o papel da oposição numa democracia em crise foram colocadas, né? Por exemplo, a questão de uma melhor comunicação e de uma comunicação mais clara junto à população, né? Já que a gente vive num período, né, caracterizado aí como de pós-verdade, onde reinam as fake news, né, as notícias falsas. Portanto, o combate a esse tipo de coisa só pode se dar com você tendo canais de comunicação mais eficientes, né? E aí a utilização, por exemplo, das redes sociais é extremamente importante. Sobretudo aquelas redes sociais, quer dizer, a rede social como um todo, mas aqueles segmentos que são os segmentos mais organizados da sociedade e que podem ter uma comunicação direta com determinados apoiadores, né? Então, esse aspecto foi destacado e eu acho que é fundamental. Outro aspecto muito importante, talvez seja o mais importante de todos, mais do que resistir ao que vem ocorrendo nos últimos anos, além de resistir, cabe à oposição ser propositiva, né? Tem que se ter um projeto alternativo ao que está colocado. Quer dizer, quando se combate a reforma da Previdência, tem que se dizer que tipo de Previdência a gente defende, a sociedade defende, né? A maior parte da sociedade defende, segundo os interesses dessa maioria, né? Quando se combate, por exemplo, a mudança, a reforma da administrativa que está sendo agora gestada, quer dizer, que tipo de Estado nós queremos, né? Com o tipo de serviço que nós queremos, e não só em termos quantitativos, que atenda realmente a demanda, a necessidade da sociedade, mas com qualidade também, né? Então, esse é outro aspecto importante. E bom, enfim, poderia citar inúmeras outras medidas que vêm sendo adotadas pelo governo e que devem ser combatidas, e deve a oposição ser propositiva no sentido... não é propositiva, inclusive, em relação ao governo, porque em relação a esse governo a gente sabe que existe um projeto fechado aí, é um projeto ultraliberal do ponto de vista econômico, extremamente conservador, para dizer o mínimo, talvez devamos dizer realmente reacionário do ponto de vista do comportamento, né, dos valores, e autoritário do ponto de vista político. Quer dizer, combina essa coisa de liberalismo econômico com autoritarismo político. Exemplo que a gente não tem muito no mundo afora, né? E o Chile foi o exemplo mais evidente aí desde os anos 70. Bom, enfim, e a gente sabe o que está acontecendo no Chile. Pode até falar um pouco também dessa questão das oposições em outros lugares. Quer dizer, esse é outro aspecto que foi destacado numa das falas. E o último, mas não menos importante, eu acho que foram 3 questões que foram basicamente colocadas, é a questão da unidade das oposições. Quer dizer, não dá para, num momento de crise, a gente dispersar esforços, dispersar mesmo a luta, né? Entendendo que há um campo em disputa, mas há, sobretudo, um projeto para o país em disputa. Então, não é esse o projeto que se quer outro projeto. À medida que esse projeto ultraconservador do ponto de vista do comportamento, ultraliberal do ponto de vista da economia e autoritário do ponto de vista político for vencido, aí sim a gente pode discutir, como se discutiu durante, por exemplo, todo o período em que o PT esteve no governo, e sem dúvida nenhuma, na minha avaliação, foi o período em que houve mais inclusão social, uma preocupação muito maior, né, em respeitar os movimentos sociais, as demandas sociais, atender, né, essas demandas, apesar de todas as dificuldades que tinha. E naquele período não havia um consenso de que era o melhor governo que estava ocorrendo no país, no sentido de que algo mais poderia ser feito, né? Poderia até ser considerado o melhor governo do ponto de vista histórico, mas se tinha muitas críticas com relação a não avançar em determinadas questões. Né? Então, quando você vive numa democracia mais ou menos... e uma democracia formal, digamos, né? Mais ou menos estável, né? Onde há um respeito, né, pelas diferenças,
pelos adversários políticos, etc., você tem condições de disputar projetos diferentes. Né? O que não ocorre agora, nesse momento, face mesmo às características desse governo. Eu queria também a opinião de Silvia Camurça. Então, concordando Silvia. com os ouvintes entrevistados Sim. e com o Túlio, né? Eu acho que os ouvintes apontaram 4 coisas que, sim, Escapou, parte então. de qualquer oposição. Uhum. Comunicar o que está acontecendo, resistir, reverter e construir unidade. Ah, tá. Porque construir unidade constrói força. Eles têm, assim, afiadíssimo na teoria política. Só... E se vocês olharem, foi isso que a oposição ao governo Lula e Dilma fez. Comunicou, desqualificando a esquerda, resistiu por dentro do governo até onde pôde, reverteu dando golpe, tirando Dilma, sustentando o Temer com 3% de popularidade, ganhando a eleição, né? E tentando construir sua unidade. A gente também, na oposição, não tem outro caminho. São 4 coisas assim bem básicas. O que eu acho importante destacar para os ouvintes nesse diálogo é que, primeiro, a oposição, como o Túlio expressou, é plural. Tem uma oposição partidária, tem uma oposição social, que vem a partir dos movimentos, não institucionalizada, né? E tem uma oposição difusa, chamada opinião pública, pensadores, blogueiros, né? Que resistem e se colocam na sociedade. Então, tem vários tipos de oposição. E há portanto, isso dificulta a unidade, que nem sempre todo mundo está vendo a mesma coisa, né? E a oposição não atua num vazio, ela atua contra uma outra força. E nem sempre... Por isso eu acho difícil trabalhar discutir em termos de papéis. Porque é mais fácil para mim discutir em termos de o que fazer. Porque a gente olha como está a correlação de forças e vê o que é possível, né? Então, eu acho que, como papéis fixos, eu acho que esses são os básicos. Mas nós temos alguns desafios muito peculiares nessa conjuntura, né? Por exemplo? Em primeiro lugar, compreender que a população do Brasil já escolheu que esse processo vai ser mudado por eleições. Essa é uma leitura pessoal, mas assim com base em trocas, né? Nós não temos uma tradição de levante populares no Brasil, não temos, como na Argentina. Não tivemos uma resistência à ditadura nos moldes que o povo chileno teve, né? Nós resistimos à ditadura com a minoria resistindo e uma grande maioria torcendo pela vitória da Copa de 70. E nós somos mais facilmente levados à rua pela mídia, como a Globo conseguiu fazer em 2013, do que pelos movimentos. Nós não somos um país com tradição e capacidade de fazer greves gerais, por exemplo. Olhando assim, eu tenho a impressão que a população brasileira decidiu que nós vamos resolver isso em novas eleições, né? As pessoas comentam, não é possível que noutra eleição a gente erre de novo, eu já me arrependi do meu voto, no próximo eu troco, não é possível que a gente não consiga uma solução para encontrar um candidato que preste. Então, há uma grande expectativa colocada nas eleições. Eu acho que isso as oposições precisam considerar, tanto dos movimentos, como é que a gente vai lidar com isso, e que ambiente torna favorável algum resultado eleitoral mais favorável, porque não vai ser revertido rapidamente se a gente analisar como está a coalizão de forças no poder. Está bastante controlado o sistema eleitoral, né? Não vai ser revertido fácil pela via eleitoral, mas as oposições não têm muita alternativa quando é difícil você articular levantes num país tão grande sem essa tradição. Tudo aqui é negociado. Eu sempre brinco assim. E temos a nossa história com todas as coisas curiosas, né? Foram os militares que proclamaram a República, os 2 presidentes eleitos, os primeiros presidentes eleitos foram generais. Nossa ditadura saída foi toda negociada, toda a mobilização pelas diretas se solucionou no tapete do Congresso em negociação. A Constituição, no final, foi negociada nos últimos
pontos, não teve grandes debates e levantes em torno do capítulo 9 do sistema político. Então, a gente não tem, assim, uma tradição de rupturas, né? Que seria o ideal nesse momento, era uma ruptura radical. Então, nós, na oposição, estamos com diferentes caminhos, né? Alguns de ficar pelas brechas, aí se mantém nos conselhos, na política institucional, para perder menos. Outros achando que é levante de rua, outros achando que é oposição aberta. Alguns avaliando a dificuldade de enfrentar no Congresso as regressões de todo o desmonte do Estado brasileiro. É um outro Estado que está sendo feito nas nossas caras, né? Com muita dificuldade de articular porque Congresso é voto. Então, você pode ter um bom discurso, mas você não tendo os votos é muito difícil de barrar. Uma boa articulação interna para conseguir esses votos, né? E como o campo de força é muito unido em torno do projeto, é difícil você mudar voto. Olha, Silvia, tinha que acontecer, não era, Silvia? Silvia Camussa falando, lembrei também de uma fala do ex-presidente do Uruguai, Mujica, que ele coloca que se refere basicamente às esquerdas, a gente pode fazer esse contraponto em relação às oposições, que elas divergem por conta das ideias, mas que a direita se une por conta dos interesses. Túlio. É verdade, né? Embora eu acho que o que a gente está vivendo quebra um pouco esse mito, né, de que existe uma direita no singular, né, e que parece ter um interesse único, né, e há uma unidade de visão, de concepção, né, de projeto político. Quando a gente observa esse governo e vê o quanto ele é dividido. Apesar de que há uma certa unidade em torno da ideia do liberalismo econômico. Quer dizer, o projeto liberal é o que, do ponto de vista econômico, é o que está sustentando o governo. Eu queria até aproveitar, né, a sua fala, porque é justamente isso que se faz uma referência ao filósofo Vladimir, que ele diz que não por acaso o discurso oposicionista começa a se configurar como um discurso de crítica à política ambiental. As derrapadas do governo, a sua insensibilidade para com setores historicamente violentados, mas que sempre termina por lembrar, embora tudo isso ocorra, sua política econômica é boa. Pois é, o que garante, por exemplo, o apoio das grandes corporações. Né? Evidentemente que essas grandes corporações não estão satisfeitas com a instabilidade política que existe, porque há uma dificuldade de aprovação dos seus projetos, e projetos que são na perspectiva de uma política ultraliberal. No entanto, como está caminhando a reforma da Previdência, ocorreu, a gente não pode nem mais falar em reforma trabalhista, né? Na verdade, são reformas que vem se acumulando sucessivamente desde o governo Temer, né, que foi incapaz de fazer a reforma da Previdência, mas fez aquela reforma trabalhista com impacto enorme no mercado de trabalho. E coube a esse governo a atuar sobre o outro segmento, que é o segmento que já saiu do trabalho. Então, se a gente olha, por exemplo, para os trabalhadores, as trabalhadoras, eles e elas foram atingidos fortemente. Né? Tanto quem está no mercado de trabalho como quem vai sair do mercado de trabalho a partir de agora, ou quem está até no momento de transição. E quem nunca entrou também foi atingido. Exatamente. Então o impacto é muito grande. E é o que sustenta. Né? Quando a gente vê, por exemplo, grandes corporações, seja da mídia ou representado pela Fiesp também, a gente vê que a sustentação a esse governo se dá, enfim, em função da política ultraliberal. Se não, um governo com o nível de crise que tem, né? E as medidas, as atitudes, as iniciativas que o presidente já teve e seus familiares já tiveram, já possibilitava aí de você questionar, isso já foi levantado diversas vezes, por que é que não ocorre um impeachment do Jair Bolsonaro? Quer dizer, se é uma questão de popularidade, é até estranho, né? Porque não tem saído pesquisa de opinião com relação à popularidade do governo e do presidente. Mais recentemente, é estranho que isso não venha ocorrendo.
Mas certamente a gente já discutiu até aqui mesmo, né, que esse é o governo que mais perdeu apoio desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Né, num período tão curto, foi aquele que perdeu mais popularidade. Governo eleito. O apoio dos governos eleitos, E eu acho que o levantamento levava em consideração até Collor de Mello também. Então, o Jair Bolsonaro é o que perdeu mais. Todos os ingredientes para que você fizesse o impeachment, por exemplo, do Jair Bolsonaro já foram dados. E por que não ocorre nenhuma iniciativa nesse sentido mais fortemente? Né? Só intenções estão colocadas. Então, o que tem contribuído para a sobrevivência do governo realmente a questão econômica, né? Olha, gente, nós estamos na linha com o professor, né, da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Rubens Santiago. Bem-vindo, Paulo. Muito bom dia, Manina. Bom dia a todos os participantes do Fora da Curva. Bom dia aos nossos ouvintes. Paulo, a gente gostaria que você também contribuísse, né, com a nossa pergunta de hoje. Qual é o papel da oposição em uma democracia em crise, hein? Olha, na verdade, nós temos hoje um governo que se assemelha a uma cobra de duas cabeças. De um lado, você tem o presidente Jair Bolsonaro, com as atitudes muito particulares, quem o conheceu, como nós conhecemos como parlamentar, sempre se colocando de uma forma muito provocadora em relação à sociedade, aos movimentos sociais, aos trabalhadores. E do outro lado, a outra cabeça da cobra, você tem o maestro do programa econômico desse governo, que é o economista Paulo Guedes. E aí as coisas se somam, porque independente do envolvimento ou não do presidente Jair Bolsonaro nas investigações acerca da morte de Marielle Franco, você tem também a base de apoio ao governo, que ao mesmo tempo é uma base de apoio que reflete os interesses das grandes empresas, do capital financeiro, dos grandes grupos financeiros econômicos nacionais e internacionais. Então, até quando o presidente Jair Bolsonaro vai servir à execução desse programa econômico? É a pergunta que muitos estão fazendo. Uma outra questão é como é que a oposição ela pode se unificar em benefício dos maiores interesses da população brasileira. Você veja agora, em toda a mídia hoje, anunciado um novo pacote, do qual faz parte uma proposta de emenda constitucional, que pretende retirar da Constituição Federal os recursos obrigatórios vinculados para financiar a educação e saúde públicas. Ora, eu entendo que essa é uma questão histórica, é uma luta antiga da população brasileira para garantir educação de qualidade, para garantir saúde pública de qualidade. Então, num momento como esse, minha impressão é que a oposição tem que se unificar em torno da pauta que tem maior repercussão para os direitos sociais e para a qualidade de vida da população. E a pauta é exatamente a rejeição a esse novo pacote de reformas, porque quem vem estudando a evolução da dívida pública no Brasil sabe que o governo está com a mão na cabeça. Qualquer relatório oficial do Banco Central, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Instituição Fiscal Independente, que assessora o Senado da República, em qualquer relatório oficial, você vai encontrar uma projeção estúpida para a evolução da dívida pública como parte da riqueza nacional. Estima-se, inclusive, segundo o próprio Fundo Monetário Internacional, que a dívida, se for deixada seguindo a lei da inércia, ela pode chegar a 100% da riqueza em 2024. Então, a preocupação maior do Paulo Guedes não é destravar o orçamento para voltar a fazer investimentos, para destravar a economia, como é hoje a matéria de capa do Jornal do Comércio aqui no Recife. A preocupação é tirar recursos da saúde, tirar recursos da educação, diminuir os gastos do Tesouro com a Previdência, cortar a correção real do salário mínimo, para você ter uma folga e essa folga ser aplicada no abatimento da dívida pública, ou seja, manter intactos os ganhos dos grandes proprietários financeiros do capital aplicado em títulos do Tesouro. Então, nesse momento, parece-me que a oposição, embora possa ir a plenário, possa ir à tribuna, pedir o impeachment de Bolsonaro, pedir as investigações acerca do seu envolvimento com os milicianos denunciados pela morte de Marielle Franco, parece-me que a questão de fundo é onde nós vamos nos unir para defender os direitos do povo brasileiro. Então, as duas coisas podem acontecer simultaneamente. Parece-me que já há um pedido de impeachment de Bolsonaro, protocolado por um dos partidos de oposição, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, a maior forma de resistir, de se unificar, é unificar para barrar
esse novo pacote de reformas, porque ele vai aprofundar a desigualdade, ele vai aprofundar a concentração de riqueza a favor do capital, em detrimento daquilo que a Constituição de 88 assegura, que é o papel do Estado para arrecadar impostos, contribuições e financiar o desenvolvimento e o bem-estar da população. Enquanto a prioridade desse governo, como de outros, for garantir a renda da dívida pública para os grandes capitalistas, nós não vamos ter bem-estar, não vamos ter financiamento da saúde, da educação, da segurança, enfim, nós não vamos ter um Estado que olha para a sociedade, tira riquezas da sociedade e financia o bem-estar para a grande maioria da população. Paulo, eu vou fazer uma pergunta para você. Não sei se você tem respostas, mas temos como sair dessa atual situação sem ir para a rua, sem se organizar? Quais são as saídas que você vislumbra? Olha, não há outra alternativa que não ser a política direta praticada por cada trabalhador, por cada trabalhadora, por cada cidadão, por cada cidadã. Você veja que, desde julho, o governo federal, através do Ministério da Educação, colocou à consulta um programa chamado Futurice, um programa que mudava sensivelmente a autonomia da universidade, a forma de financiar o ensino, a pesquisa, a extensão. Esse programa deu com os burros na água, tanto que o governo agora apresentou uma nova versão, Futurice 2.0. Como é que o governo foi derrotado? Ele só foi derrotado porque houve imensas mobilizações nas universidades, estudantes, professores, técnicos, servidores, vários debates, várias conferências, analisando profundamente os interesses desse programa. Então a gente só vai derrotar esse pacote de reformas conservadoras se nós sairmos dos gabinetes dos parlamentares, das redes sociais pela internet e nos encontrarmos nas ruas, com a consciência de que esse pacote de reformas ele é mais um pacote, depois da reforma da Previdência, depois da Lei Geral da Terceirização do governo de Temer, depois da reforma trabalhista do governo de Temer e depois da emenda 95 de 2016, também nascida dos interesses do grande capital e barrando por 20 anos a expansão dos investimentos sociais. Desde quando se especulou pela primeira vez o envio dessa emenda constitucional, porque já em 2015 o PMDB já defendia tirar do orçamento a vinculação para a saúde e educação, eu venho me colocando, venho me dirigindo, me manifestando junto às entidades nacionais da educação, aos sindicatos estaduais da educação, às entidades nacionais da saúde, para que nós nos unifiquemos e passamos a lutar nas ruas, unificando a saúde, a educação, a seguridade social. Nós estamos todos no mesmo barco. Então não há mais espaço para segregações, para separações individuais de categorias, para lutas específicas de categorias. Por isso é que é importante hoje entidades como a FASUBRA, dos servidores das universidades, o ANDES, dos docentes, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, as centrais sindicais, todas as entidades da saúde, a Abrasco, o SEBS, as entidades de pesquisa em educação, nos unificarmos de imediato. Na hora em que o governo chegar no Congresso e entregar essa pauta, no momento seguinte, no minuto seguinte, as entidades nacionais convocarem suas assembleias nos estados, suas plenárias estaduais, convocarem os seus delegados para constituirmos uma grande onda para enfrentar esse pacote conservador. Ele vai ser, se for aprovado, muito pior do que a emenda constitucional 95. Na educação, só para concluir, a luta por vinculação de receitas nos orçamentos, ela começou pela primeira vez, ela apareceu na Constituição de 1934. De lá para cá, até 88, foram 54 anos de batalha para você colocar na Constituição que a União tem que aplicar pelo menos 18% dos seus impostos e os estados e municípios pelo menos 25%. Você já imaginou uma emenda constitucional que de repente apaga tudo isso? E você passa a não ter mais nenhuma referência, vai depender da boa vontade, do compromisso, da formação de um prefeito, de uma prefeita, de um governador, de uma governadora, de um presidente da República. Isso é um caos. Você entregar 27 estados e 5.562 municípios sem nenhuma referência para financiar a educação e saúde públicas, é você abrir a porta à privatização, é você desmontar o Sistema Público Nacional de Educação, desmontar o Sistema Único de Saúde. Esse pacote ele é muito mais violento do que a emenda constitucional 95. Então nós temos que ter clareza, fazer o diagnóstico correto e irmos às ruas, independente inclusive das avaliações particulares dos partidos políticos que estão na oposição no Congresso, porque há também diferenças de opinião, de avaliações de conjuntura. Há partidos políticos que preferem esperar 2022 com um novo nome, com um novo candidato à presidência,
Nós não podemos esperar 2022. Nós estamos com a faca no pescoço, estamos todos no mesmo barco e o único caminho para nós demonstrarmos força e unidade é o caminho das ruas, começando pela base, pelos sindicatos estaduais, pelas categorias, pela saúde, pela educação. Paulo Rubem, muitíssimo obrigada pela sua contribuição ao debate de hoje, viu? Um abraço. Um abraço, muito obrigado, um bom debate a vocês, um abraço aos nossos ouvintes. Essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Você, pai, tem papel muito importante na amamentação. Proporcione à mãe um ambiente tranquilo e permita que ela dedique-se exclusivamente ao bebê. Apoie e incentive sua companheira. O sucesso na amamentação também depende de você. Uma produção Rede Nacional de Rádio. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário. Economia popular, inclusão social, acompanhamento online dos grandes jornais do país, destaques esportivos, a entrevista ao vivo, a renovação dos quadros dos formadores de opinião. O Redator Comunitário. O Redator Comunitário. Rádio com responsabilidade social. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM 99.9. Coquetel Molotov, seu programa de lançamentos, entrevistas e novidades da cena independente. De segunda a quinta, das 3 às 4 da tarde, e aos sábados, nossos melhores momentos da semana, no mesmo horário, das 2 horas às 4 horas. Aqui mesmo, na Rádio Universitária FM 99,9. Quando as coisas apertam, tudo o que você mais precisa é de apoio. Apoio da família, dos amigos e de quem mais puder ajudar é fundamental. Quando a tuberculose é diagnosticada, é a mesma coisa. O apoio faz toda a diferença. Se identificar tosse por 3 semanas ou mais, procure uma unidade de saúde. Tuberculose tem cura. O teste é rápido, o tratamento é gratuito e precisa ser feito até o final. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. E nós estamos de volta aqui à nossa programação, lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM, pela rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet, acessando o facebook.com/programa Fora da Curva, também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. O programa de hoje é Fora da Curva, quer saber qual o papel da oposição em uma democracia em crise. Comigo aqui nós temos a Silvia Camussa, ela que é integrante do SOS Corpo, e também Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundagem, que é um prazer estar aqui. E a gente estava comentando agora no intervalo as palavras de Paulo Rubem e eu queria colocar mais um adendo a tudo isso, que até foi citado por ele. Um dos maiores ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras foi a aprovação da reforma da Previdência pela Câmara e agora, recentemente, em segunda votação no Senado. Então, como é que vocês analisam a postura dos partidos políticos, dos sindicatos, organizações estudantis, do movimento feminista, do movimento social em relação a esse processo? E se quiserem também fazer algum comentário à fala de Paulo, fiquem à vontade. Silvia? Começando por comentar Paulo, né? Acho que ele está coberto de razão sobre a gravidade desse programa de reforma que está entrando agora, que vai beneficiar diretamente o capital financeiro, o principal sustentador, né, Banco Itaú e outros donos de bancos, do próprio processo de golpe que garantiu a eleição, que foi de Bolsonaro. Lembrando sempre, Bolsonaro não era a primeira escolha
desse campo de forças. Ele foi a última que restou. E essa é a nossa vantagem, gente. Ele mesmo se desgasta entre os seus. Então, eles estão com menos coesão do que tinha no período da eleição, porque não aguenta mais as besteiras que Bolsonaro faz. Claro que para a população não adianta só fazer de Bolsonaro algo ridículo, feito a Globo faz com o seu programa de humor, né? Ele é mais do que ridículo, ele é um instrumento de poder de várias forças muito poderosas que estão lascando com a gente. Mas ele está contribuindo para reduzir a coesão do bloco no poder, o que nos favorece. Sobre as forças da oposição, eu acho que hoje quero destacar o convite da UNE, da UBS e da Associação de Pós-Graduação Nacional. Tem atos em todo o Brasil hoje de protesto. Em Recife, na Faculdade de Direito, às 15 horas. Faculdade de Direito, às 15 horas. É importante o máximo de gente que pudesse liberar das suas atividades para estar lá hoje, marcar posição, porque é, de novo, um convite que nem todo mundo vai concordar, porque é fora Bolsonaro, basta Bolsonaro. Eu também entendo que não adianta só tirar Bolsonaro e ficar o resto, mas a gente não pode se dividir nessa hora, a gente tem que mostrar coesão. Então, vamos lá. Queria comentar, por fim, que eu concordo com Túlio, de que o projeto está intacto. Gente, se vocês olharem, o projeto que as forças conservadoras têm desde 2016 está sendo imposto, porque eles estão com muita força. E é melhor a gente reconhecer isso. Eles tiraram a Dilma, prenderam o Lula, ganharam a eleição, fizeram reforma trabalhista, seguraram o governo Temer com 3% de aprovação, ou seja, mais de 90% de rejeição. Eles aprovaram a Previdência para complementar a reforma trabalhista. E eles estão com um pacote enorme de reforma da lei de antiterrorismo para garantir que, se vier a ter alguma reação maior, eles tenham instrumentos legais de repressão. Mas, por outro lado, como eu disse, se eles mantêm a força e o projeto deles está avançando, a coesão entre eles está ruindo, o que nos favorece. De outro lado, falando aqui para a militância, a gente precisa reconhecer que, se a gente sofreu derrotas, a gente não perdeu força, gente. É que correlação de força existe. Não é uma ficção científica, nem uma questão de teoria política. Existe, na realidade, as forças. E eles estão com um campo de forças mais forte do que o nosso. Mas nós não perdemos força de resistência. A gente tem criado todos os tipos de dificuldade para eles conseguirem avançar no que estão avançando, enquanto tentamos achar caminhos de unidade entre nós, de um agir conjunto, o que não é simples. E quem sempre lutou, continua lutando. Indígenas, mulheres, LGBT, negros, sindicalista aqui e ali, né? Os estudantes. Então, alguns seguem morrendo, como os assassinatos dos povos indígenas, mas isso não tem feito a gente recuar. Então, eu acho que é importante a gente dizer, nós não perdemos forças, nós estamos com a mesma força de antes de 2016, o que nos coloca em condições de avançar em algum momento. Não é esse o momento de avançar, porque não depende só da vontade, não é uma questão voluntarista. A política não é voluntarista, mas também o futuro é indeterminado da política. Então, vai dependendo do tanto de debate, de reunião, como diz Paulo Ruber, de leitura comum de conjuntura que a gente vai fazendo nos movimentos, de articulação por dentro de frentes mais amplas, que a gente vai achar os caminhos, né? E construir os caminhos. Eles não estão dados, a gente vai ter que construir. E cabe a nós, porque esse é o desafio do nosso tempo para a nossa oposição. É um sistema ditatorial com institucionalidade democrática formal. A gente não tinha vivido isso ainda no Brasil. É novo, a gente vai ter que inventar, não está dado na história, não tem cartilha, né? Considerando nossa cultura, nossa tradição, de formas de como amplamente são solucionados os conflitos no Brasil. Eu queria destacar que tem 2 pontos, além dos interesses econômicos, sendo feminista, não poderia deixar de destacar a visão não econômica do projeto. Esse projeto ultraneoliberal e conservador, além de controlar as riquezas, ele precisa ir junto, liberar as amarras para explorar as pessoas e a natureza, conforme os interesses do capital produtivo,
Ou seja, não é só o capital financeiro que ganha com esse projeto. Ele ganha muito, os bancos estão ganhando demais. E Paulo Rubens explicou tudo para nós, é bom entender, legal. Agora, o capital produtivo também, porque eles estão rompendo as amarras para explorar a natureza e as pessoas livremente. É quase ridículo criticar a política ambiental quando eles são destruidores das regras de controle ambiental. Mas, além do capital produtivo, tem os setores conservadores, que precisam manter os de baixo, que é uma expressão de Floresta Fernandes, embaixo. Mulheres, negros, LGBTs, periferias, né? Eles precisam manter, redomesticar esses setores que estavam tentando se organizar e levantar a cabeça para se manterem submetidos. E isso é parte desse projeto. Sem isso, eles não conseguem implantar o neoliberalismo todo, porque é um sistema de dominação só, gente. A vida não é só econômica, é tudo entrelaçado, né? E eu acho que eles tiveram uma vitória que a gente precisa ter cuidado, que é quebrar a noção de solidariedade social. Eu acho que é a maior vitória do neoliberalismo, uma amiga diz isso, do SOS sempre, que é nos fazer indivíduos donos de mercadorias, né? Ou pequenos proprietários, mas cada um cuidando de si, sem pensar o que é que vai acontecer com as novas gerações, o que é que vai acontecer para qualquer pessoa além da minha própria família. Nossa solidariedade está reduzida ao que acontece com a minha família. Então, o neoliberalismo nos individualizou cada vez mais. Nós não estamos num momento onde a maioria de nós pensa na população, nos usuários do SUS no seu conjunto, nos aposentados em seu conjunto, nos estudantes em seu conjunto, né? Está cada um pensando a partir da sua família, o máximo da nossa solidariedade. Não então, atingiu a gente você ainda, então você está segura, A gente precisa largar o campo da nossa solidariedade para uma solidariedade mais ampla com o povo brasileiro, com o povo que trabalha e sustenta tudo que se produz de riqueza. Cada sofá, cada Coca-Cola, cada caneco que você compra, cada vestido, tem milhares de pessoas trabalhando para a linha, para o tecido, para o botão, e essas pessoas têm direitos. A gente precisa voltar a debater isso entre nós para ampliar no nosso coração essa visão de solidariedade. Ou nós não teremos uma motivação sequer para entender um projeto alternativo, mesmo que a esquerda proponha. Carmen traz uma desculpa, Silvia. Mas Silvia, tá bem, Carmen é uma grande amiga do SOS que vem muito aqui e eu entendo que vocês se confundam, não tem problema. Silvia trouxe para a gente uma contribuição muito importante, que é a gente compreender dentro dessa análise toda, não é, essa solidariedade, para nós somos familiares, nossa sororidade, não é? E recentemente, dentro dessas ameaças, foi citado uma possível volta do AI-5, não é? Então, e o que é que a gente, Túlio, enquanto oposição, por que a gente não se indigna? O que foi o AI-5 para ele ser citado e a gente, enquanto povo, população, não reagiu a isso? Pelo menos da forma como era para ter reagido. Analisa para a gente. Essa é vamos dizer, uma longa história, né? Se a gente pensa, eu acho que Silvia já colocou até um aspecto que tem relação direta com isso, o processo de transição democrática no Brasil, como ocorreu. Quer dizer, a gente sabe que foram feitas grandes manifestações de ruas naquele momento, inclusive com a participação dos partidos políticos que tinham, então, uma força grande, havia toda uma demanda reprimida, né, por liberdades democráticas, porque a gente saiu de uma ditadura militar. Enfim, houve todo o processo da luta pelas diretas já, que termina resultando na eleição indireta mesmo de Tancredo Neves com José Sarney, e depois a própria composição do governo, né, Tancredo Neves, a gente sabe que a transição foi pactuada, né, pelos reformadores do regime militar e os moderados da oposição. Quer dizer, tentando aí isolar a linha dura do regime militar, que colocava bomba em banca de revista, etc. E, por outro lado, aqueles que eram tidos como radicais, porque queriam, por exemplo, antecipação das eleições e queriam aprofundar o processo democrático no país. Então, aquele momento já é um momento em que aponta que tipo de transição a gente foi tendo. Sim. Então, não se constituiu naquele momento uma justiça de transição imediatamente,
Né? O que é uma justiça de transição? É aquela que apura todos os crimes cometidos durante um período de exceção, como houve na África do Sul, que é tido como um exemplo. Né? O Desmond Tutu foi o comandante, vamos dizer, quem coordenou o processo à medida que Mandela foi eleito, e Desmond Tutu, uma pessoa absolutamente isenta e respeitada pela sociedade, que conduziu e colocou, todo o processo colocou aquele que torturou em frente àquele que foi torturado. Quer dizer, o país passou a limpo aquela história, reparou as famílias que foram atingidas, as famílias que foram atingidas, se abriu o processo para que fosse investigada a culpabilidade de cada um, além do Estado, dos governantes, e houve condenação, houve punição para aqueles que perpetraram aquele tipo de coisa. No Brasil não aconteceu nada disso. A gente começou a ter alguma coisa mais próxima a uma justiça de transição no governo Fernando Henrique Cardoso, quando se começou a haver reparação aos anistiados, muito timidamente, depois um pouco mais no governo Lula, no Plano Nacional de Direitos Humanos, até a terceira versão do plano com Dilma Rousseff constituindo a Comissão da Verdade, etc., Sim. que, de certa forma, é um dos elementos que fazem com que os militares, por exemplo, não tolerem, né, o Lula, o governo dele, o que ele representa, Dilma Rousseff, etc. Então, a gente não fez isso, jogou todo esse lixo, que é verdadeiramente um lixo, né, debaixo do tapete. O entulho autoritário, como a gente chamava. Do ponto de vista formal, se acabou com a censura, se fez anistia, mas aí se anistiou também quem torturou, isso é inédito, né? Se fez a Constituição, que é a Constituição Cidadã, mas se preservou o status quo das Forças Armadas e a possibilidade das Forças Armadas intervir em qualquer situação que considere que há uma anormalidade social, é uma aberração também. E aí a gente vai acumulando esse tipo de coisa. Temer vai e nomeia um militar para o Ministério da Defesa. Isso também é inédito na democracia. Nas democracias longevas, mas, vamos dizer, enraizada naquelas sociedades onde existe uma cultura democrática. Enfim, é isso. Então, aí alguém vem e fala do AI-5, que foi o principal instrumento da repressão, né? Inaugurou o período que a gente chama os anos de chumbo. O golpe em cima do golpe. Né? O golpe dentro do golpe, né? E que acabou com as liberdades completas, a possibilidade de recorrer ao habeas corpus, se estabeleceu, institucionalizou-se a censura, uma série de outras medidas que foram tomadas de exceção. Fechou o Congresso, ainda que temporariamente, enfim, foi isso que ocorreu. E aí alguém fala que é da família, porque é estranho, né? Quer dizer, alguém foi eleito e essa família acha que foi todo mundo eleito para mandar no país, como se a gente vivesse na Arábia Saudita, tivesse uma família que comandasse o país. Quer dizer, essa é a sensação que dá em torno da família Bolsonaro. Que aí tudo pode. Então aí vai e ameaça o Supremo Tribunal Federal, dizendo que eu não me lembro o que era, um recruta e um tenente, ou sei lá, vão lá e fecha o Supremo Tribunal Federal e não acontece nada. Né? Aí vai e fala do AI-5. Assim como Jair Bolsonaro construiu sua carreira com episódios semelhantes a esse, defendendo o brilhante Ustra, declarando, né, a admiração dele, inclusive no momento do afastamento, golpe, né? Da presidenta Dilma Rousseff. Quer dizer, e não acontece nada, uma leniência daqueles que estão à frente das instituições democráticas, que toleram esse tipo de coisa, e durante 30 anos ele foi acumulando isso até se eleger presidente da República. Quer dizer, o que se falava, não se pode fazer nada contra ele, caçar um mandato, fazer um gol, porque vai transformar ele num mito. Pois ele se transformou num mito para aqueles que acreditam que assim ele seja. Assim ele seja, mas, sobretudo, virou presidente da República. Então, o exemplo com relação a Jair Bolsonaro não pode fazer com que se repita esse tipo de coisa. Então, uma medida muito dura tem que ser tomada contra alguém que defende o AI-5, que é o principal instrumento
da ditadura militar naquele período, né, o período mais duro. Mas a gente tem que lembrar que esse governo já tergiversou junto à ONU quando foi consultado sobre que visão o governo tinha do período da ditadura militar. E aí foram correspondências enviadas para a ONU com muito atraso e que não respondia nada. Quer dizer, por quê? Porque, enfim, defende que que deveriam ter sido mortos 30 mil opositores ao governo durante o regime militar, como Jair Bolsonaro em algum momento declarou, e tem a gravação dele dizendo. Aliás, tem até um filme, é uma coisa documentada. Então, Manina, é isso. Quer dizer, a gente não conseguiu construir na sociedade brasileira uma cultura democrática, né? Daí que Silvia chama a atenção, a dificuldade de mobilizar setores que não são setores organizados. Né? Vem isso, quer dizer, de certa maneira, não dá para a gente tratar disso aqui, mas o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, de certa maneira, foram invenções, entre aspas, do Estado Novo. Quer dizer, do Estado Novo não, da Revolução de 30 e depois do Estado Novo. Quer dizer, os direitos sociais, né, se tem uma certa ideia de que foi uma concessão do Estado. E não uma conquista, né? E não uma conquista, quando na verdade foi conquista. Porque se a gente olha a história anterior a 30 e mesmo no período do Estado Novo, a gente vê que a sociedade lutava para garantir seus direitos ou ampliar seus direitos. Então, é essa a dificuldade. Agora, lamentavelmente, a gente tem um pouco isso que Paulo Rubem chamou a atenção. Eu penso que a maior força de oposição organizada em termos de partido, que é inegável que é o PT, que é o partido mais orgânico, resultado das lutas sociais do final dos anos 70 e início dos anos 80, o PT ele se institucionalizou de tal maneira que vê no calendário eleitoral como o foco fundamental, né, das mudanças. Esquecendo que se elegeu uma presidenta da República e ela foi deposta através de um golpe. Então, se as eleições por si só resolvessem o problema, a gente não teria tido 2016. Quer dizer, então não é suficiente a gente construir candidaturas que sejam candidaturas mais no campo da esquerda, mais progressistas, mais inclusivas do ponto de vista social e econômico. É preciso garantir que se governe, né, e garantir que que seja irreversível, né, o processo. Quer dizer, a gente sabe que a política é um campo em disputa. Então, não pode esquecer que simplesmente, ou não deve privilegiar simplesmente um calendário eleitoral, esquecendo... Em detrimento do que está acontecendo no país e da emergência disso, né? Eu estou dando uma olhadinha já aqui para o nosso horário. Eu queria fazer, então, uma espécie de, talvez, ping-pong com vocês. Aí eu peço que tenham um pouco mais de objetividade por conta do horário, não claro. Pelo conteúdo, ao contrário. Bom, um levantamento divulgado pela Federação Nacional de Jornalistas, FENAGE, aponta que o presidente do país atacou jornalistas pelo menos 2 vezes por semana até outubro deste ano, viu? Foram 99 discursos, entrevistas e postagens em mídias sociais contra o trabalho da imprensa. O presidente e seus aliados costumam classificar parte da imprensa e de jornalistas independentes como adversários políticos e ameaçam censurar o trabalho dos veículos de comunicação. O presidente também afirmou reiteradas vezes que a imprensa esculacha, massacra, acusa, está na oposição, que tem lado, presta desserviço, que publica mentiras. Silvia Camurça. Além disso, a ministra do presidente entrou com uma ação judicial contra um blog, Asmina, né, por divulgar informações conhecidas mundialmente públicas sobre aborto. E, ao mesmo tempo, o presidente tenta manter a sua mídia do seu lado, né? Porque certas TVs hoje estão compradas e dizem o que ele pretende. Então, ele critica o que ele mesmo faz, que é não garantir a liberdade de imprensa, chantagear a mídia e comprar uma imprensa própria. E a pergunta que não quer calar, os meios de comunicação atuam como oposição no Brasil, Silvia? Os meios de comunicação dos movimentos sociais dos partidos de esquerda, sim. Túlio,
No Chile, a população está nas ruas em protestos contra as políticas de privatizações, reformas similares à trabalhista, aqui de 2018, e da Previdência, de 2019, implementadas aqui no Brasil, que levaram milhares de chilenos à miséria. Aliás, é essa política que é um dos ícones do governo atual, se colocava como sendo, não é, o modelo. Né? Bom, na Argentina, partidos de oposição e movimentos sociais derrotaram um projeto que também defendia e implementava cortes nas áreas sociais. A crise econômica e política se arrasta em toda a América do Sul. E os povos estão nas ruas denunciando políticas que aprofundam as desigualdades. Túlio, o que nós podemos perceber da atuação da oposição nos demais países do Sul? Isso vai chegar até a gente também? Eu espero que sim, né? Nós esperamos que sim, no sentido de que a gente pensa num Brasil para a maioria ou para todos e todas, né? E não só para o mercado, né? O chamado mercado financeiro, o produtivo que seja. Então, o que vem ocorrendo nesses países, sobretudo no Chile, quer dizer, é uma crise provocada por esse projeto ultraliberal. Né? E associado a um autoritarismo, né, que foi capaz de imprimir esse modelo, quer dizer, impor esse modelo à sociedade. Quer dizer, aquilo que o Paulo Guedes esteve envolvido na formulação de várias medidas adotadas no Chile. E o que a gente vê é uma reação da população. Por quê? Porque essa é uma bomba de efeito retardado do ponto de vista da sociedade. Por exemplo, quando se fala da Previdência hoje, alguém que tem 20 anos, 25 anos e tal, talvez não tenha a compreensão total do significado do que é perder. Agora, quando isso impacta, passa uma geração, por exemplo, ou 10 anos, metade de uma geração, aí o impacto passa a ser algo mais perceptível. É aquela preocupação de Silvia, né? Quer dizer, fazer com que o que atinge o outro, a outra, né, que está lá ao meu lado ou convive comigo, né, faz parte dessa sociedade, é o que deve prevalecer. Quer dizer, é uma preocupação que a gente deve ter, e não só uma preocupação com a gente. Né? Então, essa crise no Chile é uma crise, tanto que quando o Bolsonaro, lá, o Eduardo, fala no AI-5, é porque ele antevê a possibilidade de acontecer aquele tipo de coisa. Então, quando o governo pensa em modificar a lei antiterrorista, também é nesse sentido, ou aplicar, né, a lei naquilo que permitiria uma repressão mais evidente. Quer dizer, então é um cenário que parece que a gente pode ser amanhã o que o Chile é hoje. Né? E eu diria que a tendência, né, em função da forma como a sociedade vem sendo sufocada, os trabalhadores, sobretudo, as trabalhadoras, vem sendo sufocada, leva a gente a pensar que é esse tipo de coisa. E parece que essa é a aposta que esse segmento faz. Somente finalizando, hoje 26 pessoas no mundo acumularam mais riqueza do que possuem 3,9 bilhões de pessoas, ou seja, metade mais pobre do planeta. Em 2012, o Brasil tinha 74 bilionários, com patrimônio declarado de 346 bilhões de reais. Atualmente, em 2019, temos 206 bilionários que detêm mais de 1.200 bilhões de reais. Você, na sua fala, falou sobre a questão financeira dos bancos, não é? Então, diante desse quadro dramático de perdas de direitos, não é? Como quem faz parte dessa oposição pode estar vislumbrando condições de se autoajudar, de não se ver num campo perdido? Queria terminar a programação com a tua fala, Silvia. Em primeiro lugar, quem pudesse liberar ir hoje para o ato às 3 horas na Faculdade de Direito, puxado hoje, pelos estudantes. Não deixe para depois. Na política, a gente não espera acontecer. Já dizia aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, primeira coisa é essa. Tá achando ruim? Vai para a Faculdade de Direito. Não reclame só. Arrume o jeito de se liberar. 3 horas da tarde na Faculdade de Direito, por seus filhos, pelos outros filhos, pelos sobrinhos, pelas crianças que vão nascer, pelo futuro da juventude. Vamos defender a educação e, com isso, também criticar Bolsonaro no
todo do pacote. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. A outra é não perder a esperança, gente. Sempre, no mundo todo, tudo que teve de bom foi conquistado por luta. Democracia, eleição, greve garantiu previdência, carteira assinada, nada, nenhum direito, porque trata-se toda essa riqueza não de gente malvada, é de exploração descontrolada. Entendeu? Então, as regras de exploração precisam ser controladas por quem é explorado. Então, vamos tratar de discutir mais, conversar mais, reunir mais, estar mais junto e esperançar. Obrigada, Túlio. Obrigada, Silvia Camussa. O Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso, reportagens de Larissa Silva e Carol Torpe, na locução Manina Guiar, coordenação Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, nos trabalhos técnicos Chico Rocha e nas redes sociais Larissa Silva e Carol Torpe. Obrigada pela companhia. Programa Fora da Curva, a gente fala que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12